Oi, pessoal. Ah, nós tivemos uma confusão aqui, ó. Oi, gente. Tivemos uma confusão. Ela estava me esperando no Instagram dela. Ela não entendeu direito. Enfim, mas eu espero que agora ela entre e a gente consiga fazer aqui, Carla, olha lá. Aí, olha lá. Aí, agora sim. Agora, Oi! boa noite. Nós nos falamos tanto. E aí, de repente, aconteceu essa confusão. Mas tudo bem. Ó, aí eu Vamos peço lá. super desculpa. O pessoal estava aqui, já estávamos mais de 20 pessoas aqui na sala. Sim, Mas, enfim, eu comecei a falar algumas coisas aí da minha área, esperando, tá. aguardando para ver se a gente conseguia se comunicar. Mas, para quem teve a paciência de esperar, e estamos Obrigada. recomeçando aqui a live, desculpa mais uma vez. Mas, gente, hoje é dia 20 de agosto. Eu tenho o prazer de convidar aí a Carla, de apresentar ela agora para vocês, que é uma pessoa que, como eu já tinha dito anteriormente a eles, é uma pessoa que veio como paciente, depois nós nos tornamos grandes amigas. Isso Enfim, mesmo. quando ela vem aqui em consulta, gente, a gente fica quase 2 horas conversando, porque nós temos muita afinidades e assim, e somos apaixonadas pelo que fazemos. Essa é a Isso, verdade, né, Carla? isso é Então, muito verdade. obrigada pelo convite, viu? Muito De estar obrigada. aqui com todos os meus seguidores, né? E ter o prazer de que eles a conheçam o seu trabalho e sua vivência. Que é para Muito isso obrigada. que eu a trouxe aqui, viu? Eu E quero só agradecer. apresentando, a Carla, então, é Carla Damaso, ela trabalha Isso, com estratégias de vida e de negócios, é uma coaching isso. excelente, gente, de Muito obrigada. primeira linha, tem um diferencial incrível e vocês mesmos vão poder conferir, né, Carla? Gostaria Sim, que você se apresentasse ainda até melhor, colocando melhor o seu trabalho. Por vamos lá. favor. Pessoal, primeiro quero agradecer. Eu vi muitas pessoas conhecidas aqui conosco. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem aqui conosco. E peço desculpas também, mais um pouquinho, pelo atraso, mas já estamos aqui. Vamos É lá. isso Eu aí. sou Carla Damaso, tenho 49 anos, sou casada, tenho 2 filhos e eu sempre busquei a minha felicidade e a excelência. O que isso quer dizer? Pela busca pela excelência em todas as áreas da minha vida, eu encontrei a doutora Roseli Rossi. Eu sou vegetariana, não a encontrei, não a busquei sendo vegetariana, mas foi algo que eu construí e a doutora conseguiu me acompanhar em todas as fases da minha vida, até hoje. Então, eu a agradeço. O meu trabalho hoje, eu atuo como Master Coach Integral Sistêmico. Carla Adler, que é o que vocês estão vendo aí, ele trabalha na minha empresa. Eu tenho estratégia de vida, eu tenho estratégias de negócios, aonde eu trabalho a congruência do ser humano, isto é, o mental. Eu faço com que o ser humano evolua através das ferramentas do Master Coach Integral Sistêmico. Ele evolui, ele entende quem ele é e ele consegue ter clareza de como chegar aonde ele deseja chegar, através de ferramentas cognitivas. Entendi. Então, e as pessoas que te procuram, Carla, quem são essas pessoas? Olha só, as pessoas que me procuram hoje, Roseli, são pessoas que de uma forma ou de outra, através do autoconhecimento, ou através assim, de algo que toca nelas, elas se autorresponsabilizam pelos resultados. Isto é, eu tenho muitos executivos e tenho muitas pessoas que querem alcançar um resultado. Vou dar um exemplo. Elas querem emagrecer. Então, elas procuram um profissional, elas buscam, elas entram no processo, mas elas, às vezes, não alcançam. Então, as pessoas que me procuram, elas se autorresponsabilizam porque elas falam assim: Carla, existe algo em mim, algo que eu não estou fazendo, pois eu tenho todas as ferramentas, mas eu não consigo chegar lá. É aonde eu entro. Então, Eu então, entro. são pessoas que estão em busca não só da questão de saúde, emagrecimento, que eu acho que é o grande,
é o grande meta, o grande objetivo da maioria das pessoas, né? Mas também são pessoas que estão perdidas a nível profissional, né, Carla? E não sabem por onde recomeçar. Você, principalmente agora, nesse momento, eu acho que é esse o motivo grande da nossa live. Foi por isso que eu também me interessei muito em estar trazendo a Carla aqui para vocês, porque eu vejo que as pessoas estão muito perdidas e muito confusas agora, principalmente com a pandemia, de um recomeço, ou até de começar uma vida que nunca tiveram. Né? Então, mais preocupada com a saúde, os que engordaram demais em emagrecer, os que perderam seus negócios que sempre tinham, querem optar por outros negócios. Então, essas pessoas não sabem por onde começar, não sabem como trilhar nisso, né? Então, essas pessoas são pessoas indicadas também para você poder ajudá-los? Sim, porque a saúde emocional e a inteligência emocional faz parte desse nosso novo momento. Porque se você não tiver inteligência emocional para saber lidar e não tiver clareza de onde você quer chegar, você fica na zona de conforto. Você não consegue sair do lugar e não consegue criar metas, objetivos, um plano de ação para realmente alcançar o que você realmente deseja. Porque tudo para eles é muito difícil, né? Tem Sim. pessoas que acham que só o outro consegue, né? O Isso. outro é mais fácil conseguir, eu nunca consigo, né? Isso. Parece que é só comigo, ó dor, aquela pessoa que sente piedade dela mesmo, ela tá descontente o tempo inteiro com ela, e ela mesmo se subestima. Né? Ela acha Se que ela não é capaz. auto-vitimiza. Então, Sim. eu vejo muito isso aqui, que eu tenho que empoderar a pessoa para ela poder conseguir dar um passo do qual ela precisa. Né? Então, Você vamos sabe. começar de uma forma gradativa. Por isso que, assim, para mim, quando o paciente, quando o cliente vem, ele tem um trabalho em conjunto com alguém que dá para ele essa clareza, né, nos pensamentos, essa força, esse equilíbrio emocional, esse direcionamento, né, do caminho, para mim fica muito mais fácil, porque a pessoa se sente mais segura para ela poder iniciar uma coisa nova. Porque Isso. todo novo é assustador, todo novo precisa de uma adaptação, não é verdade? Sim, Então porque é nós muito mais somos. fácil se tiver uma pessoa assim em conjunto, né? Sim, nós somos tendenciosos a repetir comportamentos negativos a todo instante. E esses comportamentos negativos, esses padrões de comportamentos, eles estão no nosso mindset. Nós precisamos de um especialista que faça esse indivíduo, esse ser humano, esse paciente, esse coach, esse amigo, entrar num processo e fazer o que deve ser feito. Ele tem que entrar, ele tem que entender que não é só ele que não alcança aquilo. Que ele precisa entender que ele pode alcançar aquilo se ele fizer o que deve ser feito. E para isso ele precisa entender das crenças limitantes dele. Ele precisa entender dos comportamentos negativos e se autorresponsabilizar pelos resultados. Porque o fracasso, Roseli, não existe. O fracasso só é o não sucesso em relação às suas atitudes e comportamentos. Sim, É só tomar isso. lá de cá. Ninguém vai plantar uma coisa e colher outra. E também Isso. a gente tem que levar em consideração, né, cara, um histórico da pessoa. Ninguém é Isso. o que é hoje por acaso. Tem toda uma história por trás disso. E aí a gente tem que buscar sempre lá atrás, né? Puxar, 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 para saber de onde que veio, né, aquele comportamento que hoje está acontecendo, né? Está enraizado. E buscar ali a origem. A mesma coisa Na quando raiz. eu vou atrás do paciente da causa do problema. Então, assim, se ele é medroso, ou se ele tem medo de se arriscar, ou se ele acha que sempre é um fracassado, ou se ele, enfim, se define dessa forma, se subestima, alguém, ou a história dele fez ele ser assim. E a gente precisa entender, mas não vamos deixar essa pessoa achar que ele vai ser eternamente dessa forma, né? Porque não é porque ele foi que ele tem que continuar sendo.
né? Não é igual, é uma questão que a gente sempre fala, não é porque seus pais têm hipertensão, têm obesidade, que você vai ter necessariamente a hipertensão e obesidade, né? Então, Mas, porque se você quiser, você muda o rumo da sua história. mas é É uma só tendência, querer. né? É uma Exatamente. tendência. É, quando o cliente, Exatamente. quando o paciente chega para se consultar com você, é uma tendência. Eu tenho pacientes que são fora do peso e que buscam chegar no peso ideal. Eles não conseguem, eles se olham no espelho e eles não conseguem se ver magros. E Porque é eu uma aí já é um problema até patológico, vamos dizer assim, que a pessoa tem uma distorção da imagem corporal. Então, por tenho. mais que ela seja magra, ela não se enxerga assim. Isso é E muito vice-versa. comum em transtornos. O paciente às vezes é obeso, tem sobrepeso, ele emagrece muito, mas ainda ele se olha no espelho e se vê gordo. E ele tá super magro, tá super bem, mas não é assim que ele se enxerga. Mas Então, isso precisa trabalhar. lá na minha consultoria, na Carla Abner, nas minhas estratégias, nós trabalhamos 10 sessões onde o ser humano, o indivíduo, trabalha o mindset. Ele se vê, ele consegue saber quem ele é, ele consegue fazer um plano de ação, ele consegue eliminar as crenças limitantes, ele consegue entender que isso é apenas uma repetição de padrão, que ele consegue eliminar, que não é porque ele era, ele vai ser, ele consegue ter forças para realmente resolver isso na vida dele e aí sim procurar um profissional para dar seguimento na área da vida que ele escolher. Falando de saúde, eu tenho a minha cliente, que eu já até indiquei para você, onde ela finaliza o Master Coach Executivo comigo e depois ela dá acompanhamento com uma nutricionista. Então, porque, gente, não basta querer, né? Querer emagrecer, ou querer ser saudável, ou querer ter qualidade de vida, ou querer ter sucesso profissional, a gente tem que ir em busca disso, né? A gente tem que praticar, e é praticar no dia a dia. E a gente tem que se autoconhecer e saber o que a gente tem que melhorar, né? No que a gente não está legal para poder alcançar esse objetivo. Isso. Então, às vezes, depende de um ajuste em tal aspecto seu que você vai e se deslancha. Então, assim, queria muito que você colocasse também a sua prática, né? Tipo assim, Vamos quais lá. foram as suas dificuldades? A Carla, quando veio comigo, a Carla sempre foi uma pessoa, uma mulher muito bonita, vaidosa, Muito obrigada. admirável mesmo. Não estou falando porque ela está compartilhando a live comigo, quem a conhece sabe disso, né, Muito Carla? obrigada. E quando ela veio, ela queria melhorar mais ainda. Ela Sim. também já era uma pessoa que tinha um corpo, sempre teve uma composição corporal muito boa, mas ela tinha muito problema. Ela queria melhorar mais ainda e ela tinha muito problemas de saúde. Saúde no que se refere à parte digestiva, intestinal, né, Sim. cara? Sim. Além de ser vegetariana, que realmente para ser vegetariana, que eu acho que assim é uma opção maravilhosa, ok, mas precisa ser assistida para você não ter deficiência nenhuma nutricional. Então, e não ficar com problemas de saúde em virtude de não ter uma orientação. Então, quando a Carla veio, ela veio comigo e assim, a gente trabalhou muito isso, embora ela seja uma pessoa super disciplinada, mas ela dava umas escorregadas feias, né, Carla? Foi difícil. Sim. Foi difícil criar o hábito novamente. Não é? Sim, até o meu processo hoje, as minhas estratégias, elas foram colocadas em práticas neste momento da pandemia. Por quê? Enquanto o pessoal estava todo preocupado em ficar em casa, no excesso, isso também me preocupou. Mas o que eu fiz? Corri e procurei você, né? Então, eu tenho os profissionais que me seguem. E eu sou muito, volto a falar, eu sou muito grata a todos os meus mentores e a todos os profissionais que estão comigo nessa minha jornada dos meus 49 anos. Então, te busquei, te procurei, juntas você fez de acordo com os meus hábitos, de acordo com o que eu gosto de comer, de acordo com o horário que eu acordo, o horário que eu almoço, o horário que eu treino. Fizemos um cardápio maravilhoso e dessa vez, com o meu mindset totalmente reformulado, com o meu plano de ação e com o meu objetivo formado,
Eu fiz o que devia ser feito. Porque E aí, de vezes anteriores, a Carla escorregava e dava aquela sumida, como grande parte dos pacientes. eu nem Né? voltava. Não voltava, O intestino dela, ó, você me permite falar? Pode Eu só falar vou falar sim. se você permitir, Não, obviamente. eu Porque permito. aqui no meu consultório, gente, tem a questão ética profissional. Então, assim, tudo que a gente comenta, que a gente fala aqui, porque são coisas muito íntimas de cada paciente. Sim. Você tem que saber como que são as fezes do paciente, onde ele come, qual a coloração do xixi dele, enfim, várias coisas que eu tenho que saber. E essas coisas todas têm que ficar nessas 4 paredes. Mas a Carla tinha um problema grave, ela tinha dores, ela tinha estufamento, ela tinha cólicas, né? Ela tinha problemas intestinais, ela fazia uso de laxantes constantemente. Sim. Não é? Não é mentira. Sim. Não é? Acabei Eu com a falava, minha Carla, pelo flora. amor de Deus. Eu era Aí ignorante. ela melhorava um pouco, ela seguia as orientações e depois, ó, sumia. Agora, dessa vez que eu a encontrei, que a gente começou a trabalhar desde o final do ano passado para cá, isso aí, ó, eu conheço a Carla e trato dela quando o filho dela era pequeno, né? Desde pequenininho. Então já faz muitos anos, né? O Rafael que começou, você começou a tratar o Rafael pela intolerância à lactose do meu filho. Então, quer dizer, eu já tratava com você e você foi e tratou do Rafa. Pois é, isso há quantos anos? Uns 15 anos? O Rafael tá com 19 a 17 anos. Mais ou menos. E a Carla foi sempre assim, gente. Ela vinha, voltava e não fazia. Ai, doutora, não aguento ficar sem os laxantes, minhas coisas. Parará. Ai, eu preciso. E olha, ainda vou contar como que é a estratégia nutricional que eu uso para ela já há muito tempo. Aí, Pode quando contar. ela voltou de um tempo para cá, ela voltou com uma outra cabeça, maturidade, uma coisa definida, decidida, gente. Foi. Né? Uma coisa assim, Decidi melhorar. Essa coisa de, não, agora eu vou fazer, eu preciso cuidar da minha saúde, a idade vem chegando, os problemas vão piorando, vão ficando mais graves, e eu preciso de tomar uma atitude correta. Né? A reeducação, né? Reeducação. Eu falei a palavra, pelo amor de Deus, eu preciso me educar, me reeducar, porque eu quero ter mais 50 anos de vida. Exatamente. Com problemas de artrite, articulares. Então, gente, vocês que estão aí do lado... Tudo isso por causa da alimentação. Intestino, digestivo, artrite, tudo que vocês estão vendo, tudo que eu estou falando é o que a Carla tinha. Mas do jeito que ela veio tão bem que tudo que eu orientei, ela conseguiu seguir. Né? Seja a parte suplementar, seja a parte alimentar. E aí, quando a gente se vê nos retornos, ela está cada vez melhor. Né? Então, as crises de artrite melhoraram, né? A questão gástrica intestinal, muito melhor. Então, a composição corporal melhor. Né? Se ela é uma pessoa... Sempre foi uma pessoa bonita, mas mais bonita, é a pele, é cabelo, é unha. Então, tudo isso, não é, Carla? Pode falar para eles. É uma coisa que, assim, a gente vê que a pessoa conseguiu, mas por quê? Porque a mente dela estava preparada para receber as mudanças e aderir a tudo isso. Coloquei foco, doutora Roseli. A palavra é foco, que é o que eu encontro de maior dificuldade nos meus clientes, nos meus coaches. É a falta de foco. Por eu ver tanta falta de foco e tantos resultados fracassados, que eu olhei e fiz assim, ou eu coloco foco, ou eu vou fracassar novamente, vou me frustrar. E isso vai para o meu emocional e pode abalar várias áreas da minha vida. Porque você sabe que se você busca uma orientação e se você fracassa, você não fracassa só nessa área. Abala o seu emocional, abala o seu mindset e você se desestrutura. Porque você não consegue emagrecer, entre aspas. Na vida profissional, na vida amorosa, relacionamentos, tudo começa a ficar ruim. Porque você se sente mal naquilo que você está pretendendo fazer e não está conseguindo. Você desequilibra tudo. Por isso que também, quando eu começo a trabalhar um paciente, eu tenho que saber todo esse contexto histórico e tudo mais, qual é o momento dele, para também definir
qual estratégia nutricional eu vou usar. Para que ele tenha sucesso, né? Exatamente. Como você analisa para montar a estratégia de trabalho, o que, que você vai priorizar para trabalhar com ele, eu também vou fazer isso. Eu não posso, de pronto, chegar e querer mudar tudo de uma vez num paciente que está totalmente confuso, que não come em casa, que não tem quem cozinha, que está abalado emocionalmente. Então, eu tenho que dar um pouco do comfort food para ele, das coisas que ele gosta, que ele tem prazer, e começar gradativamente montando uma estratégia que ele de fato consiga fazer para ele conseguir se empoderar, se fortalecer e conseguir conquistar e ter sustentabilidade. Quando ele começa a ver os resultados dessa conquista, mesmo que é passo a passo, devagarinho, dentro do seu ritmo, ele começa então a se sentir mais seguro. E aí ele sustenta aquela mudança. Mesmo que seja uma, duas, três mudanças. Não importa. A gente vai na velocidade de cada paciente. As mudanças não precisam ser de uma hora para outra, radicais. Não precisa ter restrição demais, não precisa radicalizar. Sabe por quê, gente? Porque senão vocês não têm sustentabilidade. Grande parte das pessoas que estão com esse desequilíbrio emocional, principalmente agora, se forem radicalizar demais, se a gente usar estratégias muito difíceis e muito restritivas, vocês não têm sustentabilidade. Então, eu sei que muitos de vocês também, quando querem mudar, vocês esperam resultados imediatistas, né? Nunca, um tempão resolveu para fazer uma mudança na vida. Mas quando eles traçam uma meta, traçam um objetivo, eles querem uma varinha de condão e falem assim, ó, Carla, eu preciso disso para ontem. Ó, doutora Rodrigo, eu preciso emagrecer daqui um mês. Eu quero daqui um mês já chegar nesse objetivo. E, gente, não é assim que funciona. É a busca pelo milagre, né? Sem significado, sem propósito, sem missão. Não se sustenta. Exatamente. Uma das perguntas que eu sempre faço para os meus clientes é: você busca isso para quê e para quem? É isso aí. Se a resposta é para quê, que é para minha saúde, para quem? Para mim próprio, isso tem valor, isso tem peso. Aí a pessoa consegue. Ela consegue entrar no processo, ela mergulha, ela olha e fala assim, ok, me dê as ferramentas, o que eu devo fazer? Que foi o que eu fiz com você nesse momento de pandemia, onde todo mundo estava comendo e eu estava aqui em casa, cozinhando, fazendo meu cardápio, malhando, acreditando em você, porque eu busquei o profissional que realmente eu confio, isso é muito importante. Porque só quem tem você confia que faz, que traz resultado, tá? Você precisa se entregar, né? Precisa falar a verdade, precisa olhar para o profissional e falar, eu busco isso. Aí o profissional te entrega. É só entrar no processo. Isso é interessante também, fazer uma colocação que às vezes as pessoas acham que basta só vir ao consultório. E depois a prática, não deu certo. Mas por que será que praticou? Né? Porque às vezes muitos eles não querem emagrecer, eles querem ser emagrecidos, né? Então é muito diferente, gente, a colocação. Então, é uma reeducação, né? Reeducação. Quando a gente propõe e faz orientações, coloca estratégia, e as estratégias, gente, sempre tem que ser mudadas, avaliadas, reavaliadas e serem, então, mudadas dia a dia. Cada vez que eu olho para o paciente, né, às vezes tem paciente que fica 5 anos, 3, 2 sem vir aqui, eu já vou montar uma estratégia completamente diferente, porque eu estou vendo, eu falo assim, ó, estou te vendo dessa forma. Agora estou no momento de entrar com você com tal planejamento para você. Então, as estratégias vão mudando a cada momento, não só para o corpo não se adaptar, mas a cada momento da pessoa, né? De como ela está vivendo diante da situação. Às vezes ela está casada, às vezes ela descasou, às vezes ela está com filho, aí os filhos casam, aí, enfim, ou não tem filho e começou a ter. E você tem que mudar as estratégias para a pessoa poder ter a adesão máxima, ter o resultado e se sentir estimulada para poder manter aquilo e melhorar cada vez mais.
Até posso dizer, posso até incluir um pouco do meu exame, porque através da biopedância, através do sistema que você tem aí no seu consultório, que eu achei fantástico, né? Eu tive um resultado super positivo, pessoal. Eu consegui eliminar 2 quilos de massa gorda e cresci, né? 900 gramas de massa magra. Em 30 dias foi fantástico para mim o Ai, e na resultado. quarentena, né, E Débora? na quarentena, onde todo mundo estava aqui comendo doce, filho pedindo bolo, marido comprando chocolate, tava uma loucura a minha casa, né? Olha, Eu fazendo e resistindo tortas, às tentações, né? Firme e resistindo forte. por causa da minha meta, do meu objetivo, do meu comprometimento contigo. E quando eu retornei, eu falei para você, quero eliminar mais 4 quilos, lembra? Foi. Aí você, de forma que é cientificamente comprovado, através do exame, da biopedância, do processo que você tem, né, no seu computador, da forma que você avalia, você olhou para mim e falou, cara, é assim, é assado, a sua idade, a sua massa, vamos chegar num consenso? Então, é isso que eu amo, porque não é milagre. Exatamente. E aí a Eu gente amo vê, isso. exatamente, eu falo, ó, até você, vamos supor, você pode chegar, mas aí vai ficar aquela coisa chata, gente, restritiva, que não tem sustentabilidade. Sabe por quê? Porque de vez em quando é gostoso tomar um vinho à noite com o marido, é gostoso ter um relacionamento e sair. Hoje a gente está meio isolado socialmente, mas não é o normal. Né? É Não faz gostoso parte. você poder ir em uma festa e compartilhar também um pouco de alimentos diferentes do seu dia a dia. Você vai viajar. Então, assim, você tem que buscar metas que sejam possíveis. O que eu vejo muito aqui, que isso acaba frustrando os pacientes, eu acho que isso em qualquer aspecto, seja no aspecto nutricional, ou profissional, ou amoroso, é buscar coisa que vocês consigam. Então, o paciente às vezes chega aqui com aquela que já está com uma composição excelente. Doutora, eu quero perder mais 4 quilos. Mas Foi, escuta, então acaba seu vinho, se mata na academia, acaba foi. sua pizza, acaba seus amigos. Aí você fala, pô, mas é vida, é isso que eu quero para mim? Eu vivo do meu Isso, corpo? Né? É isso. sempre um equilíbrio. Aí eu tenho aqui a Lilian falando sobre isso. Isso, Equilíbrio, gente, é a palavra mágica. Não é à toa que eu isso. escolhi esse nome para minha clínica, porque a vida da gente tem que ser feita dentro de um equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio alimentar, porque senão fica aquela coisa sem tempero, sem graça, sem, né, sem você ter uma vivência, sem viver a vida. E não quero isso, eu quero meu paciente feliz, feliz no âmbito geral, né? Então, Roseli, é interessante, porque dentro do meu trabalho, eu trabalho também o equilíbrio, trabalhando a congruência dos 11 pilares de vida. E digo que o autoconhecimento, que é o emocional e a saúde, é algo muito importante que reverbera em todos os outros, no profissional, no conjugal, no social. Então, as pessoas, elas realmente precisam dormir bem, comer bem, elas precisam ler livros, elas precisam ter o Deus delas, elas precisam realmente trabalhar o autoconhecimento, o mental, para que ela consiga ter a inteligência emocional, um mindset ganha-ganha, para que ela possa viver nesse mundo de hoje, nesse mundo que está mudado. Com E o certeza. mindset precisa ser muito ganha-ganha. As pessoas precisam ter estratégias de vida, elas precisam ter link, ferramentas para que elas consigam seguir. E sim, Todos os, todos os meus coaches, eu tenho eles num grupo fechado, aonde eu chego e falo, você está fazendo tal ferramenta? Como que está a sua inteligência emocional? Como que você está no trabalho? Como que você está dentro de casa? Avaliando, fazendo com que eles façam uma autoavaliação e servindo eles, mesmo eles saindo do processo, tendo terminado, porque dos meus propósitos de vida é servir o ser humano. Eu adoro. A felicidade do outro é a minha hoje. é Quando eu me verdade. apaixonei por ser humano, eu É a preciso da nossa, né? próxima. Ah, então, é a nossa. É a nossa. Olha, Eu gosto. Eu é tenho vários muito, é por isso clientes. que a gente tem identidade, muita afinidade. Tem a Ellen aqui, É, uma seguidora, ela está dizendo assim que é ter, ela fala assim aqui, ó, viver no prazer do equilíbrio. Gente, é isso. verdade, isso é muito legal, né? Aqui a gente tem uma Isso. outra que colocou aqui, a Lupi G, fala,
Comprometimento é tudo mesmo, é verdade. Gente, é isso. Busque um lado bom que vocês têm dentro de vocês, que às vezes a gente não se valoriza, não se enxerga. A gente só fica se enxerga, só fica vendo o lado ruim das coisas e da gente. Só vai por defeitos. Ah, porque eu tô com a celulite, porque eu tô com isso, porque o cabelo é desse jeito, porque eu queria ser mais magro, eu queria ser assim, queria ser assado. Fica só se deslumbrando em coisas que, poxa, e não vê o lado bom. Quem é você? Né? Esse autoconhecimento, essa valorização por si. Eu falo, se você não se gostar, se você não se cuidar, não adianta. Você também não está aberta aos outros cuidarem de você. Né? Porque você fica fechada dentro de você, do casulo, só vendo as coisas negativas que você tem. Não vê o lado bonito. Quando às vezes a pessoa começa a conquistar coisas boas, você percebe, assim, em 30 dias que a pessoa começa a investir nela, a cuidar da alimentação, a melhorar, como você falou, que eu sempre falo isso, quem está aqui pode confirmar isso, do exercício físico, do sono, de fazer coisas que você sinta prazer, de se alimentar bem. É todo o investimento que você faz em você. Em um mês, gente, em um mês, embora a gente sabe que não é em um mês que tudo acontece, mas em um mês vocês já vão ver as mudanças. O brilho dos olhos dos pacientes já mudam. A pessoa vem, o primeiro dia, às vezes ela não vem nem maquiada, né? Depois, quando eu vejo, já vejo a mulher já pôs o batom, maquiou, pôs a calça mais justa. Sabe? Eu falo, puxa, gente, que legal! Isso é muito gratificante. Porque a pessoa está se vendo de outra forma. Aquela pessoa que só tirava o roupão em casa quando as luzes se apagavam para o marido não ver, é aquela pessoa que já começa a comprar uma camisola mais sensual, né? A pessoa que já tira a camiseta para ir à praia, né? Eu falo muito isso porque eu trabalho com adolescentes também. Enfim, ela já consegue, ou a mulher que só põe canga o tempo inteiro por causa que tem vergonha de ficar no biquíni. Então é a mulher que já começa a se aflorar. Então isso não tem dinheiro que pague, é super gratificante. É lindo. Então, assim, a gente tem que abrir, ver quem é esse ser humano que está lá dentro, está enrustido, fazer esse brilho aparecer, essa energia aparecer. E, gente, a alimentação, junto a toda a nutrição, nutrir o corpo e nutrir a mente, como a Carla está falando, é algo que vai fazer com que vocês alcancem os objetivos que vocês queiram. Vocês podem tudo, desde que vocês queiram, tenham foco, tenham determinação, tenham empenho por aquilo que vocês querem conquistar. Não existe, como ela falou, fracasso. Não existe. Eu também não acredito nisso. Não é, Carla? Eu digo para os meus... Vamos ler aí. Eu digo para os meus clientes muito, um dos primeiros livros que eu dou para eles lerem é O Poder da Autorresponsabilidade. Porque nós temos mania de culpar os outros, né? Em tudo. Em tudo. Ou é marido, é filho, ou é situação financeira. Sempre a culpa do outro, né? Sempre apontando. E o autoconhecimento, a minha evolução e a minha transformação, Roseli, ela aconteceu quando eu peguei esse dedo aqui, ó, e só fiquei assim em mim. Que atitude? Que atitude eu tô tomando? O que eu tô fazendo? Aí eu peguei o dedo e só coloquei para mim. Mas por que o outro? Por que a outra? Aí eu comecei a me autoavaliar e realmente entrei de forma profunda no autoconhecimento. Quais são minhas... Volto a falar. Quais são minhas crenças? Porque às vezes eu achava que o outro... Mas eu só achava. O outro não estava nem aí. Isso era uma crença minha. Eu achava que eu via, mas eu não via nada. Não existia nada. Então, quando eu comecei a eliminar tudo isso, a minha vida ficou extraordinária. Aí você vai me perguntar, Carla, você é feliz? Eu construo a minha felicidade todos os dias. Todos os dias, gente. Isso é importante. A gente acordar e agradecer a cada dia, primeiro por estar viva, por acordar, por ver o céu, por ver o sol. Então, acho que isso é uma coisa, você fala... Aí a gente começa a... Eu acho que também a pandemia trouxe muito para a gente valorizar pequenas coisas. Não que a vida seja pequena, pelo amor de Deus, não quero dizer isso. Mas, poxa, o fato de você abrir os olhos, poder caminhar, poder andar, poder abrir a janela, né? Ter sua autonomia,
né? Isso tudo é maravilhoso. Então, para ver que vocês têm potenciais incríveis que às vezes estão encobertos, né? Aí eu tenho aqui uma seguidora, a Eli Gomes, fala: atendimento com acolhimento faz toda a diferença. É lógico. Olha, gente, Uma amiga, Eli. não é? Beijo, Eli. Acolhimento no sentido mais amplo da palavra. A gente às vezes acolhe mesmo, né? Você vê que pessoas, elas precisam às vezes do colo, do olhar, da palavra amiga. Eu tenho muitas vezes aqui a consulta, ela não quer escutar coisas tão técnicas às vezes, sabe? Às vezes ela já sabe, o cardápio, doutora, tá maravilhoso, né? Mas eu preciso, sei lá, me engajar nele. Eu não estou conseguindo. Então, ela precisa muito mais de um trabalho terapêutico que eu tenho que fazer com ela, muito, embora sendo nutricionista, mas eu tenho que ter esse outro lado da psicologia para poder trabalhar. Por isso que também, quando eu vejo que eu estou fora do meu limite, eu tenho que encaminhar para um profissional competente. Mas eu vejo que o problema não é o cardápio em si, mas é a mente, a parte psicológica daquela pessoa que precisa ser trabalhada, né? Então, realmente saber quais são as causas que estão levando aquela pessoa a não cumprir com aquilo que ela se propôs. Ou com aquilo que deve ser feito. Não é? O que deve ser feito. Ela se propôs, ela deve fazer e ela vai alcançar o resultado. E outra coisa que eu digo que é um diferencial do nosso trabalho, Roseli, é o servir. Eu não sei você, tá? Mas você me serve quando eu vou aí. Além de falarmos da sua especialidade, eu me sinto em casa. Então, esse é um diferencial que eu gostaria que todos os profissionais tivessem, porque é algo que o ser humano busca. Eu tenho clientes que, nas minhas sessões, as sessões duram de 1h30 a 2. Eu tenho sessões que já passaram de 3 horas, 3h30. Eu tenho sessão que eu nem abri o computador, a gente só tomou café, que é o que você falou. Eu só dei colo. Por quê? Porque um dia eu precisei disso. E isso fez diferença na minha vida. Fez eu criar um laço de confiança de que gente boa existe. A gente não está só para ganhar dinheiro. A gente está... A nossa profissão é para levar a nossa sabedoria. Eu digo, né? Se eu conhecesse uma coach igual sou eu, há uns 15 anos atrás, a minha vida teria sido diferente. É verdade. Tá vendo? Então, é isso mesmo. É porque a gente, além de acreditar no nosso trabalho, a gente faz tudo com muito amor. Então, eu acho que assim, e o paciente mesmo, ele só vai fazer toda a prática que você orientá-lo se ele confiar em você, como você falou, sabe? E ele percebe que você está falando de verdade, que você é uma pessoa transparente, que você está falando com a alma, com o coração, como se você fosse com essência, como se você fosse alguém da família, entendeu? E quando eu falo com o meu paciente, eu quero tudo de melhor para ele. Eu quero que ele tenha o máximo, o extraordinário, como você disse. Uma palavra magnífica. Eu quero o extraordinário dele, para o máximo do potencial que ele pode atingir. Então, eu falo com alma. Cada paciente meu não é mais um numericamente, né? Eu quero que ele seja reconhecido e seja identificado pelo nome e por quem ele é, né? Eu acho que esse diferencial é importante. E a gente vê muito hoje os profissionais muito em busca da parte financeira, né? Então, assim, nem olha para a cara das pessoas, né? Não tem esse lado humano, solidário. É o lado humano, é o lado de servir, é o Deus, tá faltando a empatia. Muito, né? E aí você vai vinculando o paciente, vai trazendo ele para você, para poder, então, ele ter essa identidade reconhecida e saber, então, aí eu sei como que eu posso trabalhar ele, eu sei o que eu posso exigir dele naquele momento e eu sei o quanto que ele vai poder me trazer de retorno até o próximo encontro. Então, acho é uma fidelização, né? Porque fideliza. Você vê, eu quanto tempo estou com você, cuidou do meu filho, já cuidou do meu marido, indiquei várias pessoas da minha família para você, porque é de verdade. Exatamente. Se elas vão alcançar o objetivo, eu não sei, mas que eu sei que você é uma profissional excelente, isso eu sei. Então você indica, porque depende do outro, se ele vai fazer o que deve ser feito para alcançar o objetivo.
né? Exato. Mas que eles vão ser bem tratados, vão ser acolhidos e vão ter estratégias maravilhosas nutricionais para alcançar, eu tenho certeza. É, muito obrigada. O pessoal tá achando que a gente tá rasgando o verbo aqui, tá se puxando o saco. Não é bem isso, viu, gente? Ó, não é esse o intuito, hein? Aqui a É que é Érica de tá falando assim. verdade. A Érica tá dizendo assim: comer as coisas que dão benefícios e com quantidade certa, é lógico, isso é super importante. Porque quando você nutre as suas células, né, com o nutriente certo, na hora certa, na quantidade certa, né, em cada momento, de forma considerando as individualidades, você está fazendo mais produção correta de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, de endorfinas. Você está produzindo os hormônios que são importantes tanto para a saciedade quanto para a fome, os hormônios seus, os hormônios sexuais, né? Então você está dentro de um equilíbrio metabólico e seu corpo funciona de uma maneira adequada, sem sobrecargas. Então a gente busca a excelência de funcionamento físico e mental, né? A gente consegue isso. Muita gente fala assim, doutora, como você tem energia para poder logo cedo ir treinar e correr e isso e aquilo e fazer? Por quê? Porque eu planejo, organizo as minhas alimentações. Eu acredito naquilo que eu estudo e que eu preconizo para o meu paciente, e eu mesmo faço, né? Então, eu digo, lógico, de vez em quando você come suas coisas diferentes, toma o seu vinho, enfim, qualquer coisa adicional que você queira pôr aí no seu dia a dia, mas a maioria dos dias eu vou buscar o que é melhor para mim. E é isso que eu tento passar para o meu paciente. Aí você trabalha dentro de uma excelência física e mental e atinge a meta que você quer, com certeza, né? Deixa eu ver Então, se isso é uma estratégia nutricional, doutora Roseli Rossi? O que é sim, uma é uma estratégia estratégia nutricional. nutricional? Com certeza. A grande estratégia nutricional, ela é feita não de uma maneira geral para todo mundo, né? Como eu disse já inicialmente na live, mas a gente tem que identificar qual é a estratégia melhor para aquele paciente naquele momento que ele está vivendo. E E a o que você estratégia acha que é melhor é qual é o primeiro passo? o primeiro passo é reeducar esse paciente. Reeducar a nível de eu ver o que está faltando e tentar incluir de uma maneira gradativa, né, aquilo que ele precisa naquele momento. Por exemplo, se eu sei que o paciente tem problemas de constipação, vamos supor, gástricos intestinais, eu vou trabalhar primeiro essa parte digestiva. Que Né? é o que Então, está acontecendo comigo. exatamente. Porque não Tá. adianta nada você querer trabalhar outras coisas se você não trabalha essa parte. Aqui é a entrada, né? É a porta de Sim. entrada de tudo que você come. Então, é importante que você coma a coisa certa, na hora certa, na quantidade certa. Então, é essa riqueza de vegetais, de legumes, de frutas, de cereais integrais. É uma dieta de inclusão, não de exclusão. Então, eu vou trabalhar as enzimas digestivas, vou fazer a suplementação de nutrientes adequados, os probióticos, os pré-bióticos. Então, se eu não trabalhar essa parte digestiva, eu não vou conseguir nada. Esse é sempre o primeiro passo. Então, eu Porque tenho vai que entrar e vai embora, né? eu não tenho É uma absorção. estratégia. Essa é a primeira estratégia. É a Depois que eu primeira. cuidei dessa parte gástrica intestinal, tirei tudo que estava de ruim e coloquei coisas boas, aí sim eu vou trabalhar o que eu preciso dentro daquele paciente. E lembrando, gente, que só trabalhando essa parte gástrica intestinal, que é o meu primeiro passo como estratégia para a maioria dos pacientes, porque dificilmente o paciente chega aqui e tem essa parte gástrica intestinal 100%. Quando ele acha que tem, eu sempre vou descobrir que não é bem assim. Aí eu já sei que o emocional dele melhora, porque a gente tem uma conexão com o intestino e todo o nosso corpo. O intestino está Sim. ligado com o cérebro, o intestino está ligado com o pâncreas, com o fígado, com o rim, com tireoide, com tudo, com pele, com músculo, com energia. Então, se eu não trabalhar a parte gástrica e intestinal e cuidar dessa população de bactérias que falam o tempo inteiro com a gente, que interagem o tempo inteiro com a gente, eu não vou conseguir nada. Então, a grande sacada é essa. Então, gente,
Se depois eu vou trabalhar um jejum intermitente, se eu vou trabalhar um jejum de 24 horas, como a Carla faz, né? Eu faço de Eu 36 falei, horas. o pulo do gato aqui, ó, eu vou dedurar ela. A Eu Carla faço faz já há mesmo muito toda tempo, segunda. ela faz o jejum mais difícil de ser feito, que é o É jejum de assim. 24 horas. Segunda-feira, não é a segunda sem carne, é a segunda sem comida, gente. Vocês não É sem entenderam. comida. Eu só vou comer na terça, às vezes dá 32, 36 horas. É isso aí. Então ela É. fica de domingo, Até que é a terça. última refeição sua domingo é por volta das. Ah, umas 9, 10 horas da noite. Porque aí, segunda-feira, ela só toma líquidos, que é água, chá, que ela faz, o café, né? Então, são Sim. líquidos que não têm calorias e ela passa o dia inteiro nesse formato, né? Então, é Só, assim, vou... só Só na vai terça. começar a comer na terça de manhã. Então, É essa é uma verdade. estratégia nutricional que ela se deu bem. E ela gosta de fazer isso. E, assim, eu já tentei várias vezes mudar. E a estratégia, às vezes a gente tem que mudar para o corpo não se adaptar, mas é uma paciente que resiste a isso. Então, enquanto ela resiste e está tendo um resultado positivo, mesmo fazendo isso há tempos, eu vou permanecer com isso. Né? A partir do momento que a gente vê que por algum motivo não há mais essa necessidade ou não está sendo bacana para ela, aí eu vou mudar a estratégia. Então, gente, o jejum intermitente, ou o jejum de 24 horas, ou a restrição calórica intermitente, isso também pode ser feito. Você pode fazer todas as refeições, só que um dia você dá 2.000 calorias, outro dia você dá 1.000 calorias. Isso é uma outra estratégia. O low carb, a dieta proteica, a dieta do Mediterrâneo, a dieta cetogênica. Quer dizer, as diversas estratégias que a gente pode usar, você vai falar qual que é a melhor, Roseli? A melhor é aquela que tem mais identidade com aquele paciente naquele momento. E a que ele consegue fazer. Não adianta eu falar, olha, eu quero que você faça agora uma cetogênica. E o paciente fala, doutora, eu não consigo ficar sem carboidrato, eu vou enlouquecer, vou comer as paredes e a cabeça de um. Então, não é, esse paciente não está preparado. Ah, doutora, jejum, fazer exercício em jejum, vai me Não dar consigo. tontura. Eu não consigo. Então, quer dizer, se eu colocar ele naquele momento, ele vai passar mal, mesmo que a gente saiba que ele tem recursos para não passar mal. Mas ele já vai com aquele conceito que ele vai passar mal, não é adequado àquele momento. É uma crença isso aí, não dá para colocar. Exatamente, é isso aí. É desse jeito mesmo. E aí a Lilia Sade fala, sempre é tempo e sempre é tempo se permita. Isso mesmo, a gente tem que se permitir. Sempre é tempo para ter mudanças na vida da gente. É muito engraçado, eu acho que a Carla escuta isso, né? O paciente às vezes chega aí depois de 50, 60, doutora, mas eu consigo nessa idade mudar? Né? E aí a Eu gente tô com fala, gente, 49, pelo amor né? de Deus, consegue, né? Enquanto a vida, a esperança de mudanças, a gente tem que estar sempre disposto a ser melhor a cada dia em todos os aspectos. Eu tenho uma coach de 18 anos, eu tenho coaches de várias idades, eu tenho executivos, eu tenho pessoas que não trabalham, eu tenho muitas... Os perfis dos meus clientes, eles são variáveis, porque todo mundo busca felicidade. E a felicidade está através da congruência, através do equilíbrio. Exatamente. Olha aqui ela falando, ninguém é responsável por você a não ser você mesmo. Olha, eu não falei que essa live era forte hoje, gente? Eles estão até filosofando, hein? Eu Olha. gostei, eu vi que a pessoa gostou Demais, disso, demais. amei. A Fê Santos fala, precisamos aprender a resignificar as coisas. Resiliência, né? Nos responsabilizar por nossas escolhas e ser conscientes dos resultados. Maravilhoso, hein? Que Precisamos demais! entender, né, Roseli, o que a gente quer e qual preço a gente quer pagar. Mas eu digo, o que a gente tem hoje é pouco. Porque se nós somos todos a semelhança de Deus e a abundância é para mim, é para você e é para todos nós, por que não podemos estar lá? É óbvio. É só uma questão de dar o primeiro passo. E dar tempo a tempo, né? Dar tempo a tempo.
Então, Porque não vamos precisa querer... entrar no processo. Exatamente. É um processo. E é o primeiro passo. É o primeiro passo para É entrar isso no aí. É o processo. querer mudar. Por isso que, assim, quando o Isso, paciente vem, eu falo, olha, a primeira coisa mais importante é você isso. querer mudar, sentir a necessidade da mudança e querer mudar, querer investir em você, acreditar em você. Depois é uma sequência de coisas boas que só vão acontecendo, né? Olha só, a Fê colocou aqui. As mudanças, a Fê é uma conhecida minha, uma colega de trabalho. Ela colocou: as mudanças precisam ser emocionais, afetivas, físicas, orgânicas. Sim, Fê, é o equilíbrio. Ela inicia às vezes através do autoconhecimento, que é emocional, através de uma profissional de saúde, que é a física. Então, ela precisa iniciar através de um meio, né? E aí você vai encontrar realmente o equilíbrio em tudo. É isso mesmo. Olha que a Érica está parabenizando nós duas e está dizendo, doutora, Ah, e quando tem festa, aniversário, que tem muita coisa que só nos dá prazer, o que fazer? Gente, primeiro, vou dar uma dica para vocês, hein? Eu estou acompanhando aqui no seu horário que nós começamos para não encerrar aqui sem gravar. tá. Não vão à festa, não vão a aniversário, festa ou jantares com fome. Por quê? Aí eu... Porque com fome, vocês vão ficar com muito Não, mais aguçada a querer comer a primeira porcaria que apareça. Né? Mesmo sabendo que é tranqueira, que vai fazer mal, a gente fica irracional. O ser humano não foi feito para sentir fome. Né? A fome é um sentimento muito ruim. Só quem passou é que sabe o que eu estou dizendo. Né? Então, passar fome, eu detesto meu paciente falar assim, doutor, eu estou passando fome. Não, pode passar vontade, não fome. Né? Fome é muito ruim. Então, já comam um pouquinho antes de sair de casa. Aí vocês vão selecionar o que é menos ruim para vocês comerem. E se algo que vocês saibam que vai fazer mal ou que não é tão bacana, que vocês têm muito prazer, vocês vão comer. Mas comam numa quantidade pequena. Se autocontrole, se treine para isso, se dê esse prazer. Porque senão, vocês vão rodar a festa inteira, comer um monte de outras coisas que não era aquilo que vocês queriam, vão comer muito mais, encher muito mais calorias e vão ficar frustrados e tristes porque não comeram aquilo que vocês queriam comer. Então, se é o brigadeiro que você quer, então vai lá e come o brigadeiro, mas come controladamente. Porque, na verdade, vocês não vão na festa todos os dias, não é? Se na maioria das dias vocês fazem a coisa certa, não vai ser o brigadeiro da festa, ou sei lá o quê, que vai comprometer toda um planejamento alimentar, um equilíbrio nutricional, uma reeducação alimentar que vocês estejam fazendo. Até porque o teu corpo tem subsídio para poder neutralizar os efeitos oxidativos, inflamatórios daqueles alimentos ruins. Quando você come coisa boa, ele vai lá e vai combater. Agora, se você é uma pessoa que só come coisa ruim, não tem elemento de defesa. Então, aí fica bem pior, tá bom? É assim que a gente tem que fazer. Aí, vamos ver se tem mais aqui. veja lá. Marcelo, vocês já provaram de um belo brigadeiro com uma pitada de café solúvel no final? É demais, Eu não. né? Pitada de café solúvel e brigadeiro. Onde você consumiu isso? Naquela casa de brigadeiro? Né? Tem uma casa que só vende brigadeiro? Eu nunca consumi dessa forma, né? Até porque brigadeiro não é a minha opção primeira. É sua, Carla? O brigadeiro? Não, não. Principalmente depois que agora eu consegui o resultado em relação ao meu gastrointestinal aqui, que tá ótimo. Não cabe mais. Aí. Qual que é, Carla, o seu pecado? Se fosse para você pecar na alimentação, o que você pecaria? Na pizza. Ah, Eu amo, gente, uma pizza de 4 queijos. Uma vez por mês, na minha reeducação alimentar, eu falei para a doutora Roseli, doeu, passei mal, mas eu comi a minha pizza de 4 queijos. Eu amo. É isso aí. Para encerrar essa live, eu vou dizer para vocês, porque senão a gente não vai conseguir, acho que foi 8h15 que nós começamos.
Eu vou dizer para vocês, ontem mesmo eu atendi um casal que está prestes a casar aí, estão noivos. Falou, olha, sábado é nossa tradicional pizza, doutora. A senhora não vai tirar isso da gente. Eu falei, não, viu não só? vou tirar isso de vocês. Só que a gente vai negociar. Vocês vão pedir massa fina, escolhe um recheio que não seja tão calórico, tão gorduroso, tão ruim, tão prejudicial. Então, tipo um atum, uma rúcula com mussarela de búfala. Mas eu vou propor uma coisa para vocês. Como um prato de salada antes. Porque se você comer a salada antes de um pedaço de pizza, você vai comer menos. Porque você já vai sentir saciedade muito maior do que com o estômago vazio. Você vai precisar de muito mais pizza para poder sentir saciedade. Então, come primeiro. E outra, além disso, você vai ter elementos bons, vitaminas, minerais, fitoquímicos, que vão neutralizar o efeito ruim do glúten, do queijo, da gordura que vocês vão estar comendo ali. Entenderam? Então, gente, é sempre assim, toma lá, dá cá, é a lei do equilíbrio, é o bom senso, é a moderação, né? Mas não é deixar de ser feliz. A É a gente está aqui reeducação. hoje para isso, né, Carla? Para mostrar e para que vocês busquem o caminho da felicidade, do prazer, do bem-estar, da qualidade de vida. Então, muito obrigada por todas vocês. E a minha dica para vocês que estão aqui é uma pergunta que eu sempre falo para os meus clientes se fazerem diariamente. Quem sou eu e aonde eu quero chegar? É isso aí. E através dessa empatia do seu ser, das verdades que vêm através das suas respostas internas, vocês devem sim procurar profissionais, porque nós, pelo menos, estamos dispostas a fazer o melhor para você. É isso aí. E Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada a todos, pessoal. Por ser colocado todo o seu trabalho, sua vivência. Obrigada por todos que nos assistiram. Espero ter contribuído um pouquinho nessa noite aí, com um pouquinho de informações, de empenho, de motivações para vocês poderem seguir em frente daqui adiante, em busca dos seus objetivos. Me coloco à disposição, tenho certeza que a Carla também, no que vocês precisarem, nas respostas que nós não conseguimos responder, porque eu e ela falamos demais, gente. A gente vai colocar, né? Se vocês quiserem deixar perguntas aqui, quem sabe a gente consegue, na agenda, fazer uma nova live. Isso aí, é isso mesmo. Ser mais direcionada. Muitas pessoas conhecidas aqui, clientes, amigas, gratidão, parentes. Ellen, muito obrigada. Vai ficar gravada no YouTube, se Deus quiser. E desculpa pela falha do começo da live, né? Mais uma vez. Um beijo. Grande. Obrigada, Má. Beijo. Com Deus. Obrigada, tchau, Carla. Tchau a todos. Obrigada. Boa noite. Até. Tchau.